Uni Inova. Agora, na Uni FM. Olá, muito boa tarde para você que está com a gente aqui na Uni FM. Mais um Uninova dessa semana, sexta-feira, programa especial para a gente falar sobre cultura. Um dos maiores eventos do Brasil sobre teatro, né? Um evento que Curitiba é pioneira, começa na semana que vem. E quem está comigo no estúdio hoje do Uninova é a Fabiola Passini, que é a diretora do Festival de Curitiba. Seja muito bem-vinda, Fabiola. Muito obrigada. Que bom estar aqui, né? Falando sobre o festival que já vai começar e o frio na barriga, né? Com certeza. Bom, não começa agora, né, Fabiola? O trabalho de vocês começa muito antes. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente começar a esquentar a entrevista. Como que é toda essa preparação, né? É um festival já renovado no Brasil inteiro e até fora dele. Isso. Mas como que vocês começam? Vocês terminam o festival e já começam a pensar no outro? Exatamente. Eu falo que é que nem uma escola de samba. A gente acaba e no outro dia a gente já começa a pensar no outro festival, né? Dura o ano inteiro mesmo. São 12 meses de preparação. E aí tem toda a parte burocrática, né? Porque o projeto é aprovado pela Lei Rouanet, então Sim. Tem toda a parte de aprovar o projeto, a captação do projeto, e já inicia também o processo da curadoria, que são os profissionais que escolhem os espetáculos que vão estar em Curitiba. E esse também dura o ano inteiro. E esses curadores, eles são sempre os mesmos? Vocês mudam todos os anos? Como que vocês fazem aquele refresh, assim? A gente muda de tempos em tempos, assim. Teve uma curadoria que ficou bastante tempo no festival, aí a última tinha ficado 5 anos, essa já é o 3º ano. É sempre bom dando uma mudada, porque é legal ver também a forma de visão de outras pessoas, né? É isso que eu imagino, né? Porque esses 3 curadores, eles têm uma ideia, né, do que é o festival, o que eles imaginam que seja legal mostrar em Curitiba, e são maravilhosos todos, mas é sempre legal dar essa refrescada mesmo, o que vem as outras pessoas pensando que pode ser apresentado aqui. E vocês observam que a cada ano a gente tem muita novidade, muita tendência diferente no próprio jeito de fazer teatro. O que mudou ao longo desses anos, né? Tanta coisa mudou na televisão. O teatro ainda continua sendo o velho e bom teatro de sempre. Continua. E essa era uma pergunta que vinha muito na pandemia, assim. O que vai ser do teatro, né? Quando Exatamente. A pandemia acabar. Era muito forte. Tinha, assim, existiam pessoas que duvidavam, né? Ai, quem é que vai ficar dentro de uma sala com, por exemplo, o Guairão, né? Com 2.000 pessoas ao mesmo tempo. Mas é uma coisa muito impressionante. O teatro não deixou de ser teatro e eu acho que cada vez mais está mais forte. A gente vê muito pelo nosso público. A gente surpreende. A gente, na primeira semana de venda do festival, a gente tinha espetáculos... Já tem espetáculos esgotados, exatamente. Então, o público gosta de coisas que são presenciais. A experiência do teatro, ela é muito única. E é muito presencial, né? É presencial, porque por mais a gente até pode dar um jeito de fazer virtualmente e tudo mais, mas não é a mesma coisa. Porque mesmo que você veja uma peça, por exemplo, do Gregório do Vivier, né? São 2 sessões. É a mesma peça, mas não é a mesma peça. Ele pode improvisar na hora, coisas podem acontecer. E aí, diferente do cinema, onde se corta, se edita, no teatro, não. No teatro tem a pura experiência do ator se virar sozinho. Ele mesmo, né, com 2.000 e poucas pessoas sozinho, é um solo. Então, é realmente o talento daquele ator e acho que as pessoas estão adorando ver isso cada vez mais. Perfeito. Fabíola, conta um pouquinho da tua história agora. Como é que você chegou no festival? Vi uma entrevista sua esses dias... E você é atriz também, né? Você começou como atriz. Como é que você foi parar agora na direção executiva de um festival tão grande como esse? Então, eu digo que eu sou uma ex-atriz e tem gente que briga comigo. Não existe você é atriz! Eu vim pra Curitiba, eu sou de Santa Catarina, eu vim pra cá pra fazer teatro, porque eu fazia desde pequena. E aí vim fazer faculdade. Só que durante a faculdade eu fui entendendo que a produção me chamava muito mais atenção do que atuar. Assim, eu ainda penso em voltar a atuar, mas eu acho que a produção me pegou mais. E eu escolhi Curitiba também porque tinha esse festival há tantos anos, né, e tudo. E meu sonho era trabalhar no festival de qualquer jeito, de qualquer forma. Que legal, Fabiola! Como eu não era daqui, eu não conhecia absolutamente ninguém. Teve que desbravar. Tive. Aí eu lembro que apareceu uma vaga na bilheteria, porque a bilheteria naquela época, isso foi em 2009. Naquela época a gente não tinha site de venda, né? Tudo era físico. Era nos pontos de venda. E abriu uma vaga para ser apoio de bilheteria. E o que era apoio de bilheteria? Era aquela pessoa que fica na fila, ajudando as pessoas a entender o que elas vão assistir, para quando elas chegam no caixa, elas conseguem comprar mais rápido. Para a fila andar.
Então era apoio de bilheteria. E eu amava, porque eu passava o dia inteiro conversando com pessoas sobre teatro. Então eu entrei no festival dessa forma. Que legal. Daí no ano seguinte abriu uma vaga dentro da Parnax. A Parnax é a produtora do festival, de recepcionista. Eu falei, gente, eu me formei, eu preciso trabalhar. Eu vou ser a melhor recepcionista que eu puder. eu puder. E aí eu entrei assim na Parnax. Aí aos pouquinhos eu fui produzindo, e isso como um todo, na produtora e no festival, né? Muito Sim. pela história do festival. Como produção, aí aos pouquinhos eu fui fazendo produção executiva, coordenação de produção, até que em 2019 o Leandro me convidou para fazer a direção do festival com ele. Eu estou desde 2019 com ele na direção. Que legal, Fabiola. E qual é o grande desafio que vocês têm todos os anos? Eu acho que o maior de todos é ter certeza que a gente vai ter dinheiro para fazer um festival desse tamanho. Porque sem dinheiro não se faz nada, né? Então, a captação é um dos nossos grandes desafios todos os anos. A gente fala, mas o festival já é tão conhecido, deve ser fácil captar. Não, não é fácil. A gente tem uma equipe mesmo aqueles dedicada. patrocinadores que todo ano né, investem no festival, mesmo esses vocês têm que convencer ano a ano. Tem. É uma relação que se estabelece e que precisa, como qualquer outra relação, precisa de cuidado, precisa de atenção. Então, todos os anos tem isso. E aí, depois disso, é a gente entender essa programação, né? O que a gente vai querer que esse festival seja, o que ele parece, ele quer atingir qual público, aí vem todo o processo da curadoria. Quais são, porque assim, eu não sou da curadoria, eu dou uns pitacos. Sim. Mas a curadoria recebe uma quantidade muito grande de espetáculos. Tem interesse da classe artística fora do Brasil também? Inteiro, do Brasil, fora do Brasil também. Muito, muito. A gente é muito bem visto fora do Brasil, principalmente na América Latina. E aí as pessoas procuram muito. E a curadoria também viaja o ano inteiro. Eu também adoro sair, viajar para ver teatro. Então, muitas coisas que estão aqui é porque a gente viu fora. E aí, assim, o que são 28, né? Contando com a abertura. Como que seleciona dentro de uma cartela de muitos projetos? Sim. Como que seleciona os 28? Então, é muito difícil mesmo. E aí também, né, vem, quando começa mais ou menos outubro, vem toda a parte da outra equipe. Começa a encher a equipe, começa a produção ficar mais cheia, a comunicação ficar mais cheia. Então, como é que a gente vai destrinchar todas essas peças? A curadoria escolhe, passa uma lista pra gente, e a partir disso a gente organiza essa programação, encaixar essas peças. Porque, assim, são grandes elencos e gente que tem agenda muito acirrada, né? Então, fechar a programação é uma das coisas mais difíceis que tem também. Fabiola, qual que é a grande surpresa desse ano? Pergunta difícil, né, de fazer pra você. É o que todo mundo sempre quer fazer, né? É muito difícil dar um destaque, porque pra gente, todo mundo que tá aqui é muito importante, né? Mas, por exemplo, eu acho que tem uma peça que é muito preciosa pra gente esse ano, que se chama A Velocidade da Luz. Eu até tava no ensaio agora deles. É um diretor argentino chamado Marco Canali. Ele faz esse projeto pelo mundo inteiro. Ele chega na cidade, então ele tá aqui desde o dia 4 de março. E aí ele seleciona pessoas que são 60 a mais, sejam atores ou não atores. E a partir da história da vida dessas pessoas, ele monta um espetáculo com elas mesmas. Que legal! É muito legal. Então é um espetáculo que sai agora. E exclusivo pra gente aqui em Curitiba. Exatamente. E é lindo. Eu vi esse espetáculo em Santos, num festival que tem lá chamado Mirada. Falei, gente, isso aqui tem que estar no festival. É um espetáculo muito, muito precioso. O que ele consegue fazer com essas pessoas em tão pouco tempo é impressionante. Que legal. E fala de memória, afeto. Então, todo mundo se identifica de alguma forma. Ele é gratuito na Santos Andrade, dia 5 e 6, às 4 da tarde. Legal, e esse tá na lista dos gratuitos que vão ser ali. Exatamente. Em vários lugares, né, vão acontecer. Isso. Essa programação gratuita, como que as pessoas podem ter acesso? Tudo pelo site. No site você encontra as redes sociais do festival também estão bem atualizadas. A gente tem 150 e poucas sessões que são gratuitas no festival inteiro. Então, vale a pena dar uma conferida, tem muita coisa boa. Tem também uma peça da mostra que está na rua. Da mostra principal. Chamado Laborioso Contato, que acontece no Palco das Ruínas. Não vou lembrar o dia agora. Acho que é 29 e 30 de março, no primeiro final de semana, às 5 da tarde. Legal. Porque a gente geralmente tem espetáculos de rua na mostra, né? E esse ano a gente tem 2 espetáculos de rua. E é um espetáculo do interior do Ceará, também um espetáculo que nunca veio pra cá. Então vale muito a pena. Super bacana. Bom, além disso tem Risorama, Fringe, ainda se chama Fringe, ano passado já não era mais, ou era Fringe? Fringe.
Mas ela tem uma pegada diferente, né? Essa Tem. mostra alternativa. Como é que tá? O Fringe, diferente da mostra Lúcia Camargo, que é uma mostra que passa por curadoria, né? A curadoria escolhe, a gente convida o espetáculo vem. O Fringe você se inscreve e vem pro festival. O Fringe, uma vez, antes da pandemia, você se inscrevia e a gente garantia o espaço que você se apresentaria. Uhum. Então, a gente tinha um Fringe, às vezes, que tinha, sei lá, só no Fringe 350 atrações. Aham. Era muita coisa. Aí a gente foi percebendo também, depois de tantos anos, que o Fringe precisava passar por uma atualização. Então, esse ano, você, para participar do Fringe, você tem que estar inserido dentro de uma amostra. Então, você convida teus amigos para fazer uma amostra, a tua amostra de repertório da tua própria companhia, e a gente seleciona 10 mostras. Que vão ganhar um tipo de subsídio, quem é de fora ganha hospedagem e alimentação, e a bilheteria fica inteira com a companhia, né? Ah, legal. Então mudou um pouquinho, mas mesmo assim não tem uma curadoria que a gente olhe peça por peça, assiste os vídeos, assiste fora, não tem. A gente pensa uma mostra que seja muito abrangente, então a gente tem mostra de Salvador, de Minas, do Rio. Sempre pensando em locais diferentes. Para trazer um pouquinho do de Brasil diversidade inteiro. para E muitas companhias que são de Curitiba também, que estão dentro de um circuito que a gente chama no Fringe, circuito independente, porque são as companhias que têm sede própria aqui, que têm repertório, que vão lançar seus espetáculos agora, então fazem parte do circuito independente que a gente chama, mas está dentro do Festival de Curitiba, né? Dentro do Fringe. Então essa é a diferença. Bom, Risorama também já tem uma certa tradição, né? O primeiro, muito. Queria que você contasse, eu estava conversando em off sobre ele. É o Diogo Portugal que idealizou, foi o Diogo Portugal que idealizou, mas já está aí há 20 anos, né, Fabiola? Há 20 anos, e assim, é muito bonito de ver a construção, a história do Risorama, porque é isso, o Diogo Portugal foi quem fundou o Risorama junto com o Leandro, né, no festival. O Leandro Knopfels é o outro diretor do festival, o idealizador do festival. E aí, ele é um precursor. Então, o Diogo Portugal é um grande nome, né, do stand-up comedy. E ele é uma grande referência para os humoristas de hoje e os mais antigos, porque foi com o Diogo que eles também aprenderam muita coisa. Então, todos esses grandes nomes, eles têm uma alegria de estar participando do Risorama sempre. Então, por isso que a gente sempre consegue nomes muito bacanas para estarem aqui. E o que eu acho impressionante, assim, tem um público muito fiel. Eu ia te perguntar isso. Tem um público fiel, né? Muito o pessoal fiel. do stand-up. A gente abre sempre 6 sessões a princípio, e elas esgotam para muita gente, é um evento para muita gente, então esgota muito rápido, a gente abre sessão extra e esgota. Então fica a dica aqui para quem gosta de stand-up, quem gosta de Risorama, a gente não perde tempo, tem que encontrar seu ingresso. E eu vou dizer alguns nomes, porque por favor, eu vou ler aqui porque é uma galera e eu acho que é legal falar todo mundo. O Diogo Portugal, né, que ele é curador e comanda sempre as noites, Ita Lucena, Pritelo, Fernanda Arantes, Giovana Fagundes, Nil Agra. Aí isso no dia 27, que é na quinta-feira, aí dia 28 na sexta. Diogo Portugal, Diguinho Coruja, Kennedy Silva, Mel Maher, Rogério, Carioca, Morgado, Marcito e Nani People. A Nani People também tem uma história linda com o Risorama. Ela tá desde o início, assim, e ela fala que ela deve muito ao Risorama, porque foi que ajudou ela a impulsionar a carreira dela artisticamente. É super bonito. Ela tem um carinho enorme aqui pelo Ai, que Risorama. legal. Aí no sábado, dia 29, Ariana Nucci, Jansen Serra, Luciano Guima, e Nani People de novo e Cris Pereira. No domingo, dia 30, Diogo Portugal, Santo Fole, Chico Raiz, que é um fenômeno na internet, super engraçado, verdade. A gente adora ele. Alorino Júnior, Cris Paiva e Serginho Lacerda. No dia 31, na segunda-feira, Diogo Portugal, Rodrigo Marques, doutora Rosângela também, que é outro fenômeno, né? Divertidíssima. Marco Cirilo, Fabiano Cambota e Matheus Ceará. E aí, fechando o último dia, que é na terça-feira, dia 1º, Afonso Padilha, Rafael Aragão, Gil Lisboa, Fernando Semer e Igor Guedes. Bom, os grandes nomes do stand-up brasileiro, né? Da atualidade. É muita gente e é muito legal porque cada um tem o seu tempo, né? Pra quem não reconhece o Risorama, eles todos vão se intercalando, eles têm 15 minutos para fazer o seu show, e o Diogo Portugal, que é o mestre de cerimônia sempre da noite. E é num ambiente super descontraído, é em forma de uma balada, de uma balada do humor, né? Ai, que legal. Você leva os amigos para se divertir, toma uma cerveja, come alguma coisinha, então é super gostoso, é super agradável para quem gosta de stand-up comedy, eu acho que é um prato cheio. Ai, que bacana. Bom, Fabiola, todo ano o festival traz uma surpresinha. No passado a gente teve o Garantido e o Caprichoso. Encenado em Curitiba. Eu acho que
uma manifestação cultural que muita gente pôde ver pela primeira vez aqui em Curitiba. Claro, não é a mesma coisa da gente ver lá no norte do país, mas eu acho que foi muito lindo, foi muito tocante. Qual que é a grande surpresa desse ano, no sentido de tocar o curitibano, trazer para cá coisas que são de outros lugares? Tem uma coisa, o Caprichoso Garantido é realmente uma coisa à parte, né? Porque Sim. é uma manifestação muito grande. Muito forte, muito né? forte. Que e nunca que o brasileiro veio. sabe que existe, mas não conhece, E não né? conhece direito, assim. Todo mundo fala, Parintins, Bois, né? Isso. E eles também nunca tinham vindo para o Sul. Então, realmente, assim, foi um acontecimento fora da curva. Sim. Que marcou a história do festival. O que a gente fala que tem de especial esse ano é que, assim, por mais um ano a gente consegue trazer a mesma quantidade de espetáculos. Perfeito. A gente abrange todas as regiões do Brasil. Tem mais de 1.500 artistas durante o festival nesse período. Então, a gente não tem nenhuma atração especial entendi. assim, né? A Velocidade da Luz, eu acho que é uma atração muito especial. É diferente, porque né? Trabalha com atores que são de Curitiba. Então, você envolve a cidade, envolve a comunidade e acontece na Santos Andrade justamente para a maioria, grande parte das pessoas poderem assistir. Não é um espaço pequeno, reduzido e é gratuito, né? Mas a gente não tem, como ano passado... Um tema, né? Um tema. Exatamente. Entendi. Por isso, muito da curadoria também. O ano passado, a curadoria escolheu falar sobre a Amazônia, sabe? Legal. Então, por isso, a gente também tinha esse peso tão forte da Amazônia. Esse ano, a gente tem todas as regiões. Esse espetáculo que eu falei do Laborioso Contato é do Ceará, do interior do Ceará. Então, ele nunca veio pra cá. A gente também, quando vai ver um espetáculo do interior do Ceará, né? Sem ter ido pra lá. É uma grande oportunidade, É uma né? grande oportunidade, exatamente. E a gente tem até um turismo do Festival de Curitiba. Tem muita gente aqui da região sul e de outras regiões do país que vem para prestigiar. Gente que gosta de teatro, que gosta de cultura. Isso é muito importante, né, Fabiola? Ainda mais nesses tempos que a gente vive, onde a cultura às vezes é tão desvalorizada. Eu conheço gente que tira férias para vir curtir o festival. Vir curtir o festival. E, assim, pessoas que não são atores, atrizes, não são do meio, mas são apaixonadas por teatro. Eu acho a coisa mais linda. Tem uma família aqui em Curitiba que a gente conheceu o ano passado, eu achei incrível, que eles são fãs do festival, assim. Então, eles guardam todos os guias. Ai, que legal. Há muitos anos. Eles guardam o canhoto dos ingressos. Eles têm fotos do festival, matérias de jornal. Eles são geralmente os primeiros a comprar ingressos. É uma mãe que tem, se não me engano, são 4 filhos. Ai, que legal. E ela leva todo mundo, ela compra todo mundo, eles não perdem nada, assim. E acho tão bonito ver essa construção, né? A importância da arte, do teatro, do desenvolvimento humano, né? Super, Na né? criação dos filhos. Eu acho super legal. E esse público, ele ainda é pulsante? Bom, peças com ingressos esgotados. Como é que tá essa venda aí? Já tem muita gente. Bom, mostra a Lúcia Camargo, que é a mostra principal do festival. Já... A gente tem 2 espetáculos que não esgotaram ainda. E aí fica essa dica, porque tá quase mesmo. Que é Rei, você ainda não me conhece. Não, Rei, você não me conhece, que é a história do Rei Charles. É um espetáculo maravilhoso. Assim, nível musical altíssimo. Figurino, cenário, os atores são lindos demais, e uma dança chamada Encantado, que é de uma coreógrafa chamada Lia Rodrigues, que é do Rio de Janeiro e trabalha com os bailarinos da Maré, também maravilhosa. Então ainda tem ingresso para essas. Mas está acabando, né? Tá acabando. E isso é uma coisa muito impressionante. A gente sempre fala, como que a gente vai superar a próxima a edição, né? Porque a gente tem uma edição tão boa em 2024. Será que o público vai responder da mesma forma? Aí, de repente, a gente coloca ingresso para vender e se esgota muito rápido. Então, é isso. A gente tem um público muito fiel, que a gente batalha muito para ter também, claro, né? Não é assim, bota ingresso. Tem muita comunicação nisso, tem muita divulgação, mas é muito legal que tem gente que já espera, tem gente que conta os dias para os ingressos estarem à venda. Então, é um público que é cativo mesmo. Que bacana. Quantos espaços na cidade estão envolvidos aí com o festival esse ano? São mais de 70 espaços. A gente também está na região metropolitana de Curitiba. Ótimo. Alguns bairros também mais afastados. Então tá rodeado, assim, rodeado. Curitiba tá cheia de teatro, né? Eu acho que as pessoas falam isso. Tem muita gente que fala isso pra gente. Curitiba fica tão legal na época do festival. Parece que fica mais alegre, mais festivo. E eu adoro isso, que também é o preenchimento do espaço público, né? Com certeza, que né? é o que a gente gosta
gosta muito de fazer, assim, é colocar teatro na rua. A gente tem muitas peças de rua. Então também fica um convite, assim, olhar na programação. Isso é uma coisa recente do festival, né? Essas peças de rua. Sempre teve. Eu acho que cada ano a gente coloca um pouco, consegue colocar um pouco mais. A gente vê mais hoje em dia na programação, né? E fica um convite, assim, pra você tem que falar, eu não tenho dinheiro pra comprar ingresso, mas tem muita coisa interessante acontecendo na rua e é gratuito. Final de semana, caminhar pelo centro de Curitiba também é um convite pra conhecer e olhar o espaço público de uma outra forma. A gente ouve muitos atores, atrizes, enfim, diretores de teatro, gente do teatro, que fala que Curitiba tem uma peculiaridade com relação ao público e que eles gostam muito de estrear peças aqui no festival. Sim. Por conta do olhar crítico do curitibano, e eles sabem que se a peça vai bem aqui, costumam dizer que vai bem em outros lugares também. Isso continua sendo verdade? Eu acho que continua e eu acredito que seja muito por conta do festival. Acho que É isso que eu ia te dizer. A gente é um formador de público, com certeza, assim. Então, tem uma coisa muito legal que eu percebo nos últimos anos aqui em Curitiba, é a quantidade de peças que vêm pra cá fora do festival. Porque eu acho que a gente fica com uma marca de Curitiba tem público. Sim. Curitiba esgota ingresso. Curitiba gosta de teatro. Então as peças gostam de vir pra cá, né? Então eu tô vendo esse movimento. Hoje em dia, se a gente quiser, todo final de semana a gente vê teatro em Curitiba. Mais de uma peça e grandes espetáculos, né? Então isso eu acho que mesmo que o festival tem uma parcela aí de culpa. Total, né? Culpa boa. Qual que é essa edição? 33ª. 33ª. Então são 33 anos de Festival de Curitiba. É muita história, É muita história, muito legal, né? Fabiola, pra gente encerrar, vou pedir pra você fazer um convite pros nossos ouvintes aí. Claro. Posso aproveitar e falar de uma coisa que a gente não falou? Por favor. Que é o Gastronomix. Ai, claro, eu esqueci do Gastronomix, que também é um evento à parte, né? E esse ano ele tem uma diferença. Ele sempre acontece no último final de semana do festival. Esse ano acontece no primeiro, 29 e 30. E também a gente adicionou a sexta-feira. Pela primeira vez, o Gastronomix tem um happy hour. Então é 28, 29 e 30, no mesmo local que foi ano passado, que é lá na UP Experience, no Teatro Positivo, lá na universidade. Que é um lugar agradabilíssimo, né? Ao ar livre. Que é pra passar o dia inteiro com a família, assim. Que eu sempre falo que a gente é louco o suficiente pra fazer um evento de gastronomia no meio de um festival de teatro desse tamanho. Isso, porque é um evento separado, né? Mas é uma delícia, porque são os próprios chefes dos restaurantes cozinhando ali, você consegue vê-los, você consegue provar aquela comida. São nomes estrelados do Brasil, não só de Curitiba. E Curitiba também tem isso, né? Curitiba Hoje também. a gente é uma cidade de grandes chefes. Grandes chefes. E tem muita música boa. Por dia são 6 bandas de alto nível. Que legal. Tem teatro também. Você pode levar o seu cachorro, o seu pet. Então, é uma delícia. Fica esse convite pro Gastronomix, que realmente, gente, é gostoso mesmo. Ótimo! E é isso. Então, fica esse convite. Dá tempo, né, ainda de se preparar. O festival tá começando. Ele foi feito pra cidade. Foi feito pra esse público. Ele é pensado com muito carinho. As atrações são realmente incríveis. Então, aproveita esse tempo, né? Aproveita esse momento, dá uma olhadinha na programação, eu tenho certeza que você vai encontrar alguma coisa que vai crescer. Não existe desculpa pra não ver teatro, gente. E onde que a gente consegue acessar os ingressos? Site do festival? Site é festivaldecuritiba.com.br. Tem bilheteria física? Temos no Shopping Miller, fica nos horários do shopping, lá física, né? E aí também a minha dica é olhar sempre as redes sociais do festival, porque ali tem, sim, dica pra dar e vender, gente. Se tá com alguma dúvida, fica acompanhando nas redes sociais, porque você vai ver alguma coisa ali. Ótimo. Fabiola, muito obrigada pelo teu tempo, pela tua presença aqui no Uninova. Eu que agradeço muito espaço pra gente falar sobre o festival. Super obrigada. Bom festival pra você. A gente tá sempre aqui na UniFM. Cultura é um dos assuntos que a gente mais gosta de falar. Você é sempre convidada para vir falar do festival aqui. Uninova. Na UniFM.